Olá pessoal, vamos trabalhar hoje a parte de sistema operacional, mais especificamente a figura do Windows XP. Veja, o Windows XP ele encerrou as suas atividades em 2014, ok? Como assim encerrou as suas atividades? A Microsoft, né, aquele compromisso que ela tem de manter atualizada, né, corrigir falhas, ela interrompeu isso em abril de 2014. Claro, porque na verdade a fila anda, né? Depois do XP tivemos o Vista, o 7, o 8, o 10. Então ela começa a deixar de lado algumas versões mais antigas. Mas você sabe que o XP ele teve assim uma importância muito grande, quanto à sua utilização, é o sistema que mais, digamos, foi aproveitado, mais durável da Microsoft, ok? Até, claro que isso se reflete em provas de concurso. Então, é interessante a gente comentar, a gente abordar algumas características, o que fizeram do Windows XP esse sistema tão importante, tão reconhecido. Bem, como qualquer sistema operacional, sua função é gerenciar, administrar os recursos da máquina. Ou seja, ele vai ajudar você, usuário, a entender, reconhecer um dispositivo, a instalar, configurar um programa, um aplicativo. Veja, antigamente você tinha um trabalho um pouquinho mais árduo nessa instalação, configuração. E aí a Microsoft, em parceria com outras empresas, inclusive a Intel, adotou uma ferramenta, um recurso chamado Plug and Play. O que é o Plug and Play? Plugou, conectou, liberou para o uso. Então, esta é uma das características, digamos assim, marcantes, né? Onde, sempre buscando facilitar a vida do usuário, o Windows XP é cada vez mais Plug and Play. Ou seja, facilitando o reconhecimento automático de um dispositivo. Bem, vamos dar uma olhadinha em algumas características que eu acho que vale a pena a gente discutir e comentar para questões de prova, né, para questões de concurso. O que normalmente é abordado com relação ao Windows XP? Observe o seguinte: o fato de ele ser ambiente gráfico já é uma coisa sabida, manjada, porque todas as versões do Windows têm essa característica. Agora é claro que a interface gráfica ela vem se ajustando, né? Não dá para dizer que é a mesma cara do Windows 3.1, a mesma cara do Windows 98, 95, não. Ela veio evoluindo. E isto é uma das primeiras coisas que o aluno percebe, né? Quando migra de uma versão para outra, aquela aparência diferente. Esta é a cara do Windows XP. O que a gente pode identificar aqui nessa tela? Primeiro, essa tela como um todo é chamada de área de trabalho, ou conhecida pelo termo em inglês, desktop. Por que eu falo isso? É muito comum em prova dizer se o usuário pode ou não salvar um arquivo na área de trabalho, se o usuário pode ou não criar arquivos, salvar arquivos na área de desktop. Pô, se você não tem essa ideia, essa noção do que é área de trabalho, né, como responder uma afirmativa como essa? Observe, claro que sim, conseguimos ter tanto ícones naturais, que representam o próprio elemento, o próprio objeto, como a ideia de atalhos. Nós temos, né, a configuração do nosso papel de parede, nós temos cá embaixo, a nossa barra de tarefas. Eu falo cá embaixo por padrão, porque na verdade a barra de tarefas ela pode aparecer embaixo, na parte superior ou na lateral. Por quê? Ela é configurável. Imagine que o teu monitor, ele é mais largo do que alto, uma tela widescreen, ok? Então muitas vezes se você deixar aquela barrinha embaixo, ele já é, né, ele é mais largo,
tá? Não é tão alto. Aquela faixa faz falta. Então você pode configurar para que essa barra apareça na lateral. Você pode configurar para que essa barra de tarefas trabalhe a ideia do auto-ocultar. O que é o auto-ocultar? Quando eu saio com o ponteiro do mouse, ela some. Quando eu volto com o ponteiro ali próximo a ela, ela aparece. Mas o que a gente encontra nessa barra de tarefas? O nosso botão iniciar, área de inicialização rápida, botões de programas que estão em execução, né? Representando janelas que estão em execução, a nossa área de notificação, e dentro da área de notificação, reloginho aqui, a data, o horário do sistema, e programas que estão residentes na memória, como o teu antivírus, tá? Como a tua conexão com a internet. Você encontra isso na área de notificação, ok? Que mais? Falei sobre ícones e atalhos. Há uma diferença clara onde um ícone natural, eu digo que representa o próprio objeto. Esse é um ícone que representa um arquivo do Word. E este é um atalho. Qual a diferença? A flecha no pé. A flechinha no pé, pega o exemplo aqui, a flecha no pé, indica que esse é um atalho. A exclusão dele não implica na exclusão do programa, do arquivo, do elemento. Não, apenas do atalho. Porque o atalho é apenas uma chamada, uma referência ao objeto. Perguntinha básica. Vem cá. E se eu excluir um ícone, se eu excluir um atalho da área de desktop, ele vai ou não vai para a lixeira? Ele vai ou não para a lixeira? Professor, o que é lixeira? Vamos ver mais para frente. Mas eu já me antecipei, né? A lixeira é aquele espaço que armazena arquivos excluídos. Já vou te dar a dica, já vou te dar a barbada. Exclui arquivos excluídos. Todo e qualquer arquivo excluído vai para a lixeira? Não. Anota aí de cantinho. Só vai para a lixeira arquivos excluídos do disco rígido. Só do disco rígido. Então a pergunta que surge agora é: a área de trabalho, a área de desktop, ela faz parte do HD? Sim. Né? Depois, quando a gente for ver o gerenciador de arquivos, você vai ver que no teu computador, na tua unidade de disco, você vai encontrar uma pasta que representa a tua área de trabalho, a tua área de desktop. Como é uma pasta, né? É uma pasta que pertence ao HD. Elementos, objetos que pertencem a esta área, ao serem excluídos, serão jogados para a lixeira. Ou o arquivo propriamente dito, ou simplesmente a figura do atalho. Pode ser que seja excluído apenas o atalho e o arquivo permaneça intacto. Ok? Bem, mas identificamos aqui esta figura, né, da nossa parte visual, a nossa parte gráfica, característica do ambiente gráfico. Multitarefa, outra característica legal, interessante do sistema operacional. Quando a gente fala que ele é multitarefa preemptivo, eu quero que o aluno entenda inicialmente o seguinte: multitarefa aqui é meio uma enganação, tá? Porque na verdade multitarefa é fazer várias coisas ao mesmo tempo, e na verdade ele não faz várias coisas, ele apenas distribui a atenção. É como se eu desse a palavra ao nosso amigo fulano, Beltrano agora, Cicrano, e aí eu vou fazendo um rodízio, eu vou dando atenção para cada um que está me escutando. Só que imagine algo super rápido, super dinâmico, tá? E eu vou fazendo esse ciclo. Entenda, parece que eu estou atendendo todos ao mesmo tempo, mas na verdade não. Eu estou distribuindo a minha atenção entre as tarefas em execução, ok? E o termo preemptivo, ao que ele se refere?
estou atendendo fulano, beltrano, vou atender o ciclano, e aí o que acontece? O fulano, né, ele pede atenção. Tá, vamos botar assim, mas fica mais fácil, mais fácil. Você, José, você é o primeiro da fila. Você, Maria, você é o segundo da fila. Carlos, você é o terceiro. Estou atendendo esses 3 alunos, José, Maria e Carlos. Estou atendendo o Carlos. Maria, levanta a mão. Eu poderia dizer para Maria, Maria, segura aí, segura, porque eu vou fechar o ciclo e eu já volto e passo e te atendo. Professor, mas é urgente. Interrompo o Carlos e furo a fila e atendo a Maria. O preemptivo é isso, dando preferência, prioridade a uma tarefa ou outra. Fica tranquilo que de maneira alguma em prova ele vai perguntar, dentro de uma lista de tarefas, ordene em ordem crescente de prioridade. Não. Fica tranquilo. Isso é uma coisa interna que o sistema operacional vai administrar. Para você, cabe apenas entender que eu preciso bonitinho, fazer esse ciclo e eu vou interromper e atender um outro. Entender o conceito. O conceito é isso. Então, em prova cai. Entre as características de um sistema operacional, o Windows XP, podemos citar. Tá lá, multitarefa preemptivo? Marca OK. Marca OK. Ambiente gráfico? Marca OK. OK? 32 e 64 bits. Aqui temos uma história legal. Por que acontece? Inicialmente, o XP ele nasceu com cara de padrão 32 bits. Tu vai lembrar que o sistema operacional, a função é gerenciar os recursos da máquina, administrar recursos da máquina, recursos físicos e lógicos. Vamos pensar processador, a comunicação com o processador. O processador, ele evoluiu. Lá, muito tempo atrás, tínhamos processador 16 bits. Passamos para processador 32 e hoje, atualmente, temos processadores 64 bits. Só que não adianta nada eu ter um processador 64 bits se eu instalo um sistema que só reconhece, só administra 16. Vai dar problema. Então, o sistema teve que evoluir. Essa evolução do 16 para o 32 aconteceu lá na época do Windows 98. 98, 2000, XP. Quem é o sucessor do XP? O Vista. O Vista, que é um sistema que o pessoal não gostou muito. Então não adianta nada eu querer usar um sistema que não é muito prático, até meio travado, vamos dizer assim, e o pessoal insistia ainda no XP. O que a Microsoft fez? Tranquilo. Enquanto não lançava o 7, ela fez uma evolução, do XP. Ou seja, o XP é tanto 32 como 64 bits. Eu diria, existem versões do XP tanto para máquinas 32 bits, como versões do XP para máquinas padrão 64 bits. Ok? Claro, aí você vai escolher de acordo com o perfil, a característica, a estrutura física da máquina que você tem. Legal? Plug and play. Plugou, usou. Falamos também anteriormente, logo no início da aula. É um recurso desenvolvido pela Intel. Curioso isso. Uma vez caiu na prova dizendo que o recurso Plug and Play teria sido desenvolvido pela Intel, muita gente marcou errado. Não foi a Intel. Olha, não foi só a Intel, é um pool de empresas, mas a Intel estava junto. Então, para efeito de prova, para efeito de concurso, marca legal. Plug and Play, recurso da Intel, que agrega ao sistema operacional a habilidade de reconhecer, instalar e liberar para o uso, sem ter que passar por aquele processo de desliga e liga de novo. E isso é a característica do Plug and Play, ok? Que muitas vezes vai ser chamado de
Hot Plug and Play, ok? Hot em informática significa com a máquina ligada, com a máquina em funcionamento. Bem, então, algumas características aqui que você percebe, né, que volta e meia aparece em prova e é interessante a gente discutir. Tá claro até aqui? Então vamos avançar e vamos ver o seguinte. Mostrei para vocês a área de trabalho. Lembra lá, área desktop? Nessa área de trabalho, você conseguiu identificar algumas estruturas como barra de tarefas. Nessa barra de tarefas, na composição dela, nós temos o tal do botão iniciar, que é a porta de acesso para tudo, para os programas que você tem na tua máquina. Clica nesse iniciar. Vimos aqui que o Windows ele é multitarefa, ou seja, eu posso abrir 1, 2, 3, 4, 5, vários programas e trabalhar eles simultaneamente. Tu lembra que na barra de tarefas aparecia lá os botões das janelas que estão em execução? Veja, se eu tenho uma janela do Word, uma janela do Excel, uma janela do PowerPoint, estando elas maximizada ou minimizada, vai aparecer um botãozinho na barra de tarefas. E a partir do XP, se eu tenho duas janelas do Word, 2, 3, 4 janelas do Word, eu posso agrupar elas. Agrupar. Dá uma olhadinha, só para reforçar. Olha aqui, ó. Nós temos aqui o Internet Explorer e aparece o número 2. O que é isso? É que eu tenho duas janelas do navegador abertas, ok? Provavelmente navegando em duas páginas, né? Em duas janelas distintas. Uma janela do Outlook e uma janela do Word. Recurso multitarefa. E aí você sabe que eu posso alternar entre uma tarefa e outra. Eu posso alternar entre uma tarefa e outra. Onde é que eu quero chegar? Quero comentar rapidinho com vocês algumas sequências de teclas de atalho. Tecla de atalho, eu sempre falo para o aluno, é um mal necessário. Mal necessário. E ó, infelizmente, tem caído em prova. Independente da banca que você vai prestar, né, das maiores, Carlos Chagas, CESP, ESAF, ou né, o segundo grupo, Série B, tá? Uma Sesgran Rio, FGV, tá? Ou até mesmo Série C, D, E, interessa, é uma cobrança típica. Eu tenho uma teoria assim, a banca ficou responsável em organizar a prova e ela tem que fazer 10 questões. 10 questões. Aí o cara que está organizando as 10 questões, pô, já fiz uma, pô, já fiz duas, pô, já fiz 3, já fiz 8. E o cara tá de saco cheio, já fez 8. 8 questão criativa, bem elaborada, bonitinha, e agora? Faltam 2. Põe 2 teclas de atalho e acabou a história. Parece que é meio para se livrar, ok? Certo ou errado, interessa que é uma cobrança e cai em prova. Pensando em Windows, as teclas são teclas mais reduzidas, né? Se eu comparar com o processador de texto, onde eu tenho um maior número de funcionalidades, aqui, né, é bem mais reduzido. Eu diria que, olha só, para a gente começar a nossa lista de teclas de atalho, vai aí 3 das boas. Ctrl ESC, que é o nosso botão iniciar. Iniciar. Tu sabe que muitas vezes, ao invés de falar o Ctrl ESC, ele fala sobre uma tecla, que a maioria dos teclados tem hoje, né? Antigamente nem tanto, mas hoje é comum, que é aquela tecla que tem a bandeirinha do Windows. Já viu? Já viu? Essa tecla tem um nome. Essa tecla que aparece a bandeirinha do Windows é chamada de WinKey. WinKey. A tecla WinKey também corresponde ao Ctrl ESC e vai abrir aí, né, o iniciar.
Alt Tab. Alternar, né? Alternar entre os aplicativos abertos. Alt pressionado, vou teclando Tab, 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 ele vai pulando de um aplicativo para o outro. Alt Tab, ok? E é manjado isso. O nosso amigo que está estudando, pegar uma sequência de provas, se você pegar 10 provas, eu vou arriscar que em 2 a 3 caíram questões de tecla de atalho do Windows. Claro, de repente não necessariamente essa, a gente vai ver outras, mas de 2 a 3 caíram teclas de atalho do Windows. Então, a cada 10, mais 3, 30%, né? A cobrança aí de tecla de atalho do Windows. Alt Tab, alternar entre os aplicativos. Mas tu sabe que uma das teclas muito conhecidas, que quando eu pergunto em sala de aula, essa todo mundo acerta, Ctrl Alt Del. Por quê? Você já passou por algum problema. Você já teve essa dificuldade de estar mexendo com o teu computador e, sei lá, travou ou, né, tá demorando para responder um processo em execução. Ctrl Alt Del. Ativa o gerenciador de tarefas. Nesse gerenciador de tarefas, você vai poder finalizar uma tarefa que está, de repente, travando. Você vai poder, né, pedir para desligar a máquina, tá? Então você tem várias situações, mas normalmente ele é lembrado pelo quê? Pelo gerenciamento da memória, gerenciamento do processador ou o gerenciamento das tarefas em execução. Ok? Ctrl Alt Del. Mais uma teclinha boa para nossa lista. Bem, fora isso, o que mais a gente vai comentar com vocês nesse primeiro bloco? Vamos dividir essa nossa aula de sistema operacional Windows XP em 2 blocos. Combinado? Nesse primeiro bloco eu quero ainda conversar contigo o seguinte: eu entendi o para que serve, eu entendi algumas características, mas professor, tem alguma questão assim mais prática? Existe alguma cobrança mais prática do sistema operacional? Porque tu concorda? O sistema operacional não é o tipo de, né, recurso, programa que você usa, não, você usa, mas que você fica fuçando, que você fica revirando. É o tipo de software que, se está funcionando, ufa, beleza, nem mexe muito, não fica alterando, não fica fuçando, não é assim? E isso em prova, já que o usuário não tem esse contato tão, né, frequente, como é que cai em prova? O que realmente a banca às vezes acaba cobrando da gente? Anota aí. Você já entendeu as características, você já entendeu para que serve, e agora você vê que nas ferramentas que ele oferece para você, eu destaquei aqui as principais. O gerenciador de arquivos, o painel de controle, que é a nossa central de configurações, a ideia de pesquisar, procurar, localizar arquivos e pastas, alguns acessórios que o próprio Windows traz consigo, né? Um colega, tempos atrás, ele usava o termo, né? É o kit mendigo. Kit mendigo. Acho que não é tanto assim, né? Mas o que ele quer dizer é o seguinte: é o brinde, é aquele extra que o sistema operacional, a Microsoft, ofereceu para o seu usuário, né? Quer ver um exemplo bem claro? Você vai trabalhar com texto. Qual é o processador de texto nativo que acompanha, que vem junto do Windows? Tu vai dizer Word. O Word é do pacote Microsoft, meu amigo. São duas coisas distintas. Ah, mas na minha máquina veio tudo junto. Isso é outra história. O Windows é uma coisa, o Office é outra. São duas coisas distintas.
Mas para você que adquiriu o Windows, a Microsoft disponibiliza, o que te mendigo, né, alguns extras, como por exemplo, teu bloco de notas. É para uns textos, né, furreca, tá? Sem formatação. O WordPad, opa, um filhote do Word, um texto já com formatação, melhorzinho, recursos básicos, mas é um quebra-galho. Calculadora, e assim vai, né? Acessórios que o Windows te oferece, ok? Ferramentas de sistema. A gente sabe que no painel de controle é uma central de configurações. Quer instalar, quer configurar, tu vai pensar em painel de controle. Mas também tem um bloco de ferramentas que ajuda você na manutenção da tua máquina. Eu citaria o ScanDisk, né, que é chamado de verificação de disco, a figura do desfragmentador e a figura da limpeza de disco, ok? Isso é que a gente quer tratar com os colegas, apresentando cada uma dessas ferramentas, apresentando bonitinho a sua funcionalidade. Então, eu digo que em prova, além das características, além dessa noção geral do para que serve, né, o Windows, você deve conhecer um pouco dessas ferramentas. É a parte mais prática. Mas isso eu quero deixar para a gente trabalhar num próximo bloco, com mais calma, com mais tranquilidade, bonitinho, começando pelo gerenciador de arquivos. Quem nunca teve a necessidade de copiar, mover, né, renomear, excluir um arquivo do pendrive, copiar ele do próprio HD para um pendrive para levar para não sei aonde, e assim várias situações de manipulação de arquivos e pastas. É isso que a gente vai começar no nosso próximo bloco. Perfeito? Por hoje, me despeço por aqui, aguardo vocês, bloco 2. Até mais!